Bom, é com muito prazer aqui que eu recebi o convite de João Albuquerque, né, para a gente conseguir mediar essa mesa hoje, que eu acho fundamental, para conversar um pouco sobre teatro pernambucano, né? Um tema que assim que está em evidência hoje, né? Importante a gente poder discutir e tentar entender esses caminhos que o teatro pernambucano tem tomado nos últimos anos, levando em consideração, por exemplo, eu acho que a falta de perspectiva mesmo de incentivo, né? Um incentivo que está muito fraco, a gente já não tem mais as grandes produções que tinham há 10 anos atrás, né? Então elas praticamente inexistem hoje. Eu estou falando de Pernambuco de modo geral, pelo menos eu vejo que tem uma quantidade muito grande de grupos, diferentemente do passado. Mas os recursos, estão todo mundo fazendo isso na vontade, na dedicação, né? No compromisso de fazer. Mas eu acho que a gente tem que pensar numa política pública para isso, né? Para que isso possa sobreviver. A gente tem um exemplo aí, por exemplo, do Teatro Valdemar de Oliveira, que acabou caindo, né? A gente tem um teatro aqui, um lindo teatro, que eu acho lindo esse Teatro João Lira, eu acho que é um ícone assim, no Estado, pela forma como ele é, né? Essa forma de semi-arena, assim, uma coisa que não tem em outro canto. E também está assim, né? Está precisando realmente de um olhar público para isso. Mas eu queria convidar aqui Leidson Ferraz, o historiador Leidson Ferraz, doutor em História do Teatro, autor dos livros Memória da Cena Pernambucana, 4 volumes, que fala toda essa trajetória do teatro pernambucano. Eu acho que ninguém melhor do que Leidson para poder falar um pouco mais e conversar um pouco sobre o teatro pernambucano. Bom dia a todo mundo. A gente estava conversando, né, eu, Fátima Aguiar, Mônica Maria e Felipe Botelho, sobre essa crise, né, que a gente está vivendo e que eu acho que ela é permanente. Assim. Eu entendo o teatro como lugar da crise. A gente entra em crise quando está ensaiando, preparando algum espetáculo e lida com a crise diariamente pela ausência de público, pela falta de financiamento. Enfim, são muitas problemáticas que eu acho que perseguem a gente há muito tempo. Não é de agora. Mas tem uma coisa que o Felipe falou e que eu concordo, assim. O mundo mudou muito com a chegada das redes sociais, né? As pessoas hoje têm outra postura de vida, assim. Tudo é muito em função do celular, da coisa en passant. Você, né, a forma de apreciar o mundo parece que é muito rápida. E aí uma coisa que eu percebo que o teatro vem enfrentando é essa vida efêmera. Mais do que a arte em si, que já é efêmera, é a subsistência muito rápida. Então você tem hoje uma dificuldade que ninguém cumpre temporada. Não é só no Recife, não é só no interior de Pernambuco, é no Brasil, né? O Brasil tem visto isso. As temporadas são muito pequenas, é um edital atrás do outro, uma verba pequena que dá para você manter muito pouco. Aí você já tem que fazer outro edital, já pensa num outro projeto. Então, como sair disso, né? Como ter continuidade? Assim, os grupos, tanto no Recife quanto no interior de Pernambuco, que tem uma trajetória mais consolidada, eles também estão enfrentando essa dificuldade, né? Porque querem manter o seu espetáculo por mais tempo, não tem casas de espetáculos onde trabalhar. Então, para você circular, você tem que furar esse bloqueio, né? Pouquíssimos conseguem entrar nos grandes festivais do Brasil. Então, é uma vida assim mais do que efêmera. Isso é como resolver? Eu não sei. Não sei. E, Fátima, só um minutinho. E as pessoas, a gente falando sobre o público, pelo menos onde a gente mora, né, no Recife, é um público que quer ver aquele espetáculo que chega e vai embora. É a oportunidade de ver aquilo e priu. Então parece que a existência do teatro está restrita a isso. Aquilo que vem e vai. Então o espetáculo nasce, ele apresenta 3, 4, 5, 6 vezes e ele já desaparece. Como manter essa continuidade? Então é um reflexo dos dias de hoje. A vida tem sido assim. O próprio ver o celular é um exemplo disso. Assim.
não sei como a gente pode furar isso e ter uma continuidade maior, né? Eu acho assim, as pessoas, até na cabeça da gente mesmo, o edital, a gente receber o financiamento vai solucionar. Não vai solucionar uma montagem rápida, mas não vai solucionar a continuidade desse nosso trabalho, não é? Então, assim, eu acho que agora a gente tem que partir para uma nova pressão da política, entendeu? Da política cultural, que é realmente assim, fazer com que o implemento de continuidade de uma nova estratégia para que a gente possa sobreviver mesmo. E o que seria? Seria assim, ter um financiamento mais demorado, sabe? Uma circulação desses espetáculos, que essas casas, que a pressão nossa, quer dizer, a gente se fazer forte, porque é isso que eles não veem um poder da gente de se expressar, de ir lá, de combater, de exigir que as nossas casas sejam realmente recebam bem o público, não é? Então, e eles assim acham que a nossa atividade é uma atividade muito pouco assistida dos dois sentidos, né? Assistida tanto pelo público, que não vem, não pressiona, tanto por eles, que não vem, o público vê assim uma coisa irrisória, o público não faz nenhuma pressão, a gente também se acomoda, eu acho, a gente se acomoda a isso, se acomodou. Não, fizemos o edital, recebemos o dinheiro, 4 ou 5 apresentações está ótima, e a gente sai, talvez por aí, quem sabe, em algum festival. O festival também é uma forma de atrair o público, eu acho. Atrai, não é? Mas assim, a gente tem que... Se atrai por um momento, mas e depois, durante o resto do ano? Ninguém come? Ninguém paga nada? Não é? A gente não sobrevive disso. Não sobrevive da nossa arte. E eu acho que é isso que a gente tem que ver agora. Como sobreviver o resto do ano, sabe, da nossa arte. E eu acho que é só a pressão política que vai fazer isso. Só a pressão para a gente estudar novos caminhos, que não sejam só o edital. O edital é um caminho, festivais também é outro caminho, mas não chegou ainda para nós, entendeu? Eu acho que a gente tem que pensar mais forte, por exemplo, isso aqui devia estar, não é? Isso seria uma forma de pressão muito grande, né? Se a classe estivesse, né? Seria uma forma de pressão. Então é isso que a gente fala, o esvaziamento. Isso também denota uma falta de pouco valor... de pouco valor do nosso trabalho. E que também é um reflexo dos tempos atuais, né? Eu acho que esse individualismo fez com que as pessoas se desagregassem, assim. A gente pensa, por exemplo, a ação de uma FETEAP, a Federação de Teatro Amador de Pernambuco, né? Como ela foi importante. E hoje é completamente esvaziada, né? Porque as pessoas não estão mais nessa do coletivo. É cada um no seu quadrado, como resolver isso. Agora, por outro lado, vamos pensar mais Brasil. Uma coisa que me chama muita atenção, eu vejo muitos artistas do Rio e São Paulo falando das casas de espetáculos lotadas. Lotadas. Após a pandemia, aí foi um aspecto positivo, as pessoas sentiam necessidade desse contato do teatro, essa arte viva, né? A gente sente também no Recife com alguns espetáculos, né? Porque tem aquela parcela do público que não frequenta o teatro pernambucano. Não frequenta, mas chegou Guilherme Leme, chegou Cláudia Abreu, chegou Vera Holtz, está lá, marcando presença em todos os, né, Fábio? Aí nos festivais esse público reaparece, porque tem a oportunidade de ver atrações internacionais, nacionais.
E outra coisa que eu acho positiva, mas não sei como agregar essa galera, é a juventude. Porque todos os cursos de teatro no Recife são lotados. É uma gente nova querendo fazer teatro. Mas o grande problema é, isso que eu falei no início, é uma experiência en passant. Você faz um curso que é curto, você tem uma prova pública, que no máximo vai apresentar 2 vezes, o teatro vai estar lotado de familiares, todo mundo acha maravilhoso, mas essas pessoas, elas permanecem no teatro. O amor ao teatro floresce a partir dessa experiência, mas por que estão lotados os cursos? E muita gente ganhando dinheiro, e muita gente que é péssima educador. Sabe? Tem gente assim, tem curso que eu abomino terminantemente, inclusive cursos antigos, já especificamente no Recife. Mas se você pensar o interior do estado, por exemplo, a Companhia de Veronaldo em Petrolina, né, a Companhia Biruta, tem ganho vários editais e muitos na área de formação. Então você vê pelo Instagram assim, muita gente nova querendo fazer teatro, mas vai para onde? Vai trabalhar profissionalmente como? E o pior, como fazer florescer nessa galera jovem, inclusive que eu estou vendo aqui, né, Pacheco, como fazê-las ver que a gente só vai mudar a nossa situação se a gente estiver junto. Porque essa experiência agregadora que nós, mais velhos, tivemos com entidades como a FETEAP, eu estou dando um exemplo, mas existem outras, eles não tiveram essa experiência. Então é fazer teatro cada um no seu quadrado, querer se exibir e acabou. E aí, gente? Quero ouvir vocês. Eu só complementar aqui. Não existe uma política pública de manutenção, né, do Estado. Então hoje o Estado está jogando isso a gente e deixando que a gente resolva. Né? Eu acho que tem uma falta de olhar, por exemplo, quando a gente pensa nos teatros de Recife, eu estou falando de Recife como uma cidade grande e tem uns teatros públicos, né? Então os teatros públicos, eles ficam aguardando os editais para receber pauta. Quando deveria ser o inverso. O teatro, ele tem uma verba específica para poder programar. Sim. Né? Mas eles ficam na iminência de receber pauta dos editais que a gente aprova. Então é um absurdo, é um contrassenso uma política dessa, né? Em que um teatro ele não tem capacidade, não tem recurso para fazer uma programação e nem incentivar o que existe, né? Então eu acho que essa política pública neoliberal que foi instalada em todo canto, diferentemente de anos atrás, né? Quando eu acho que tinha um pensamento coletivo, como você fala, esse pensamento de uma política pública coletiva, das pessoas fazerem e tal, isso não existe hoje. Né? Então virou um grande mercado. Então as pessoas, essa proliferação de cursos, né? A quantidade de cursos que tem para ganhar dinheiro, e aí? Né? Quem é que está consumindo isso? Né? Eu falo nos próprios festivais mesmo, eu acho que também tem um esvaziamento dos festivais. Sim. Né? Não é só os espetáculos de temporada que tem esvaziamento, os próprios festivais também estão esvaziados de público. Né? É uma coisa que a gente não entende como fazer. E quando chega uma global, qualquer um lá no Teatro do Parque, tem 800 lugares, enche. E que você não sabe como é que essas pessoas souberam daquilo. Isso é mais impressionante. Né? Você não sabe como é que a pessoa acessou aquela informação. E às vezes a gente que está no contexto do teatro não sabe. E você vai lá, está um teatro cheio. Então, é uma coisa, realmente é impressionante isso. Essa coisa neoliberal de produzir. Qual é a perspectiva que vocês têm em fazer teatro, principalmente numa cidade como Garanhuns, né? Quem se habilita a falar? Você tem quantos anos? Tenho 16. Ih, já é muito novinho, 16 anos. Por que você escolheu o teatro? Qual é a perspectiva que você acha que tem de futuro para trabalhar com teatro? Eu acho que assim, é uma coisa que ajuda muito, principalmente por causa da situação que a gente vive hoje em dia, por causa dos tempos que a gente vive hoje em dia. É uma coisa que teatro, ele salva. Eu sinto que ele salva muito a pessoa. Quando a pessoa entra de cabeça nisso, é quase como sair um pouco do mundo, sabe? É como
espairecer um pouco de todos os problemas. E eu sinto que o teatro, ele expandindo, assim, ele se expandir para outros lugares, principalmente para a região de Garanhuns, onde até hoje eu nunca tinha visto nada em relação a isso, sobre teatro, mas quando o Pacheco ele chegou na nossa escola, ele mostrou um pouco disso para a gente. E eu sinto que isso poderia ser mostrado melhor para outros lugares. E o fato disso do teatro estar em Garanhuns agora, a gente está vivendo isso, é muito libertador para mim, principalmente porque eu amo muito a arte. Eu acho que é uma coisa que eu quero levar muito para minha vida. Então, para mim, a questão de ter o teatro nas nossas vidas agora em Garanhuns é uma coisa que eu sempre quis e acho que é libertador. E você pensa em viver profissionalmente de teatro? Eu não penso exatamente em viver do teatro profissionalmente. Ufa! Eu não penso em viver profissionalmente do teatro. Pode estar acoplada a isso. Sim. É algo que, tipo assim, eu quero muito levar para minha vida. Sim, eu quero muito levar para minha vida. Não penso em viver do teatro, mas é algo que eu quero muito levar para minha vida, com certeza. Não, eu falo brincando, eu acho assim, que quando a gente começa a fazer teatro, a gente quer ser ator, né, atriz, mas existem várias possibilidades no teatro, né? Inclusive, muita gente que faz teatro vive dando aula, né? Produzindo projetos, sendo produtor, enfim, tem 1000 possibilidades do teatro. Mas eu sempre pensei isso, minha formação é jornalismo. Quando eu fazia jornalismo, eu fui convidado a trabalhar profissionalmente no teatro e eu não aceitei, porque eu disse, não, eu prefiro primeiro terminar o curso que eu já estava fazendo para poder viver das duas coisas, né? Eu acho que se eu tivesse só optado por teatro, eu estaria numa situação financeira bem difícil. Porque ninguém fica em cartaz o tempo todo, não é? Diferente de quem trabalha com televisão, que você antigamente tinha um salário garantido todo mês, hoje nem isso, né? Hoje você só faz o contrato para aquele específico trabalho, né? Então até isso a arte perdeu, né? Mas ninguém fica em cartaz o tempo todo, então a gente tem que se virar, tem que fazer shopping center, né? Tem que fazer play center, né? Todo mundo passou por essas experiências. Mas então eu acredito nisso, assim, que o teatro pode ser a sua escolha de vida, mas você tem que ter uma alternativa também. Sim. É tudo questão disso mesmo, tipo assim. Então, considerando que Enzo, ele tem 16 anos, né? A primeira experiência de teatro que ele tem. Enzo é um multiartista lá da escola, ele entrega tudo que faz, bem, com maestria, e quando ele assumiu as oficinas, né, de entrar nas oficinas, e ele realmente é um mundo novo para ele aqui, né? O teatro, ele está tendo gosto, como eu tive aqui, quando eu morava aqui em Garanhuns, eu pulava o muro daqui do municipal para vir ver Arari Marrocos e Argemiro Pascoal dando oficina aqui de Diana Pastora, né? E foi quando eles me chamaram e disseram assim, volte para estudar no seu tempo contraturno, que hoje chamamos contraturno, você vem para aqui e você faz a oficina para aqui, mas primeiro é o estudo, né? Aí assim, todos eles aí, essa nova rama de atores de Garanhuns, eles são vindo da Lei Paulo Gustavo, né, a municipal, a federal, e eles entraram no projeto Abraçar, são todos esses, a faixa etária deles é esse, né? Então é assim, é um mundo muito novo para eles, né? Sim. E todos que se inscreveram na oficina abraçaram a causa e estão todos aí. 2 que desistiram porque realmente não quiseram, mas quem quiseram, a magia do teatro, o encanto que eles tiveram, eles estão aqui. E o resultado foi o trabalho que vamos apresentar hoje à tarde. Só considerando só a idade deles, né? Sim, claro, Enzo, né, que é jovem demais. Que havia uma quantidade enorme de espetáculos, a estrutura dava conta disso, tanto no Recife, eu acho no interior também. Mas assim, a realidade mudou muito rápido e continua numa rapidez cada vez mais acelerada. A gente não está tendo tempo nem de processar o que está acontecendo ao ponto de se reorganizar. E eu acho que o teatro ele saiu perdendo um espaço muito importante que ele sempre teve. E a gente nem entende exatamente o que foi exatamente que aconteceu. Fábio levantou a questão política do neoliberalismo, eu acho que isso merecia, né, ter um olhar mais atento. Mas uma coisa que eu percebo de imediato é que sempre houve uma grande ignorância da sociedade, de boa parte da sociedade, em relação ao que significa o teatro, né? Aí quando eu vejo o Enzo falando isso, ele descobre o teatro como um instrumento de cura dos nossos problemas como seres humanos. Isso é antigo, isso é desde a Grécia Antiga, né? Havia os espaços de cura dentro dos próprios teatros gregos.
Então, esse conhecimento, essa noção da importância do teatro, ela continua sendo necessária mais do que nunca na nossa era. Só que isso está tão distanciado, quase não se fala nisso, né? E nós, da classe, assim como todos nós, vamos dizer assim, seres humanos, nós temos uma certa responsabilidade no resgate do teatro. Fábio falou que não, isso é uma questão política, né? Sim, também, mas também é nossa responsabilidade. Até onde nós, artistas, temos o dever, né, a responsabilidade de ajudar a esclarecer, até os políticos mesmo. Os políticos dessa nova geração, eles desconhecem a importância do teatro. Eu vi aqui em Caruaru a diferença do tratamento dos políticos antigamente que eu falo anos 80 do século passado, né? A diferença do tratamento dos políticos, eles vinham às vezes assistir estreias de espetáculos aqui, quantas vezes? A casa lotada, né? A elite vinha assistir os espetáculos aqui, em Recife também acontecia isso. Hoje em dia mudou, os políticos não entendem e precisam compreender, precisam aprender. Eu tenho certeza que muitos políticos vão se sensibilizar e vão querer colaborar. Hoje em dia isso não está acontecendo. Para eles o teatro é como se fosse uma coisa inútil, desnecessária, sem valor. É só entretenimento, né? Só entretenimento, né? E é uma coisa muito mais profunda. E a gente tem muito, muito o que ganhar com o teatro. Então eu acho que o desafio nosso hoje como artistas é refletir até que ponto isso é responsabilidade nossa, inclusive até de compreender que essa ignorância é uma coisa que está aí solta. Como é que a gente vai mexer nisso? Como é que a gente vai desmanchar isso? Essa é a pergunta que fica para a gente refletir, né? E o que é que a gente vai fazer? Eu não sei, mas o problema é esse, na minha cabeça. Nós sabemos que Pernambuco já foi o terceiro polo de arte cênica no Brasil. Nós temos essa referência. E quando isso foi embora? Nos anos 80, depois da ditadura. Isso foi perdendo. Em que situação nós estamos? Em que patamar nós estamos agora? Né? Qual a classificação que tem o teatro pernambucano? Eu acho um pouco de omissão do Satélite. O Satélite não tem mais aquela força que ele tinha antes. A FETEAP também. Né? Isso perdeu muito, principalmente para o interior. Né? A gente que do interior sofre com isso. Né? Como dizia Eneida Agra Baracajá, fazer arte nesse país é preciso ser louco, mas não há glória maior do que fazer arte. E essa juventude que está chegando agora está um pouco despercebida. Primeiro porque os grupos se fecham, sabe? Um grupo não quer que o outro artista participe do outro grupo. Não, ou fica com a gente ou sai. E não existe isso, né? Porque tem um momento em que você tem o seu trabalho, mas paralelo você pode também trabalhar. Saber conciliar as coisas. E Caruaru, ele sofre muito com isso. Os diretores de Caruaru sempre foram fechados. Eles não aceitam que um ator trabalhe com outro grupo. Só aquele grupo. Nós tivemos, aí volta a temporada. A Associação dos Artistas, nós montamos a Fé, Esperança de um Povo Nordestino, na pandemia, em 2001. Foi o único grupo, até agora, que teve a maior temporada. 2 meses e 15 dias em temporada. Os outros eram 3 semanas, 4, 1 mês, e depois se perdia. O que fazer para juntar esses jovens? Para fazer com que esses jovens não querem se encontrar. A associação, se vocês tiverem uma ideia, raramente nas reuniões chegam alguns artistas novos. Porque os próprios diretores, como eu já falei, eles têm essa divisória. Não aceitam, não quer participar. Como fazer isso, Leidson? Eu lembrei de um depoimento lindo, não sei se vocês viram, o programa Sem Censura, que agora é apresentado por Cissa Guimarães. Aí tem um ator chamado Ernesto Piccolo. Vocês chegaram a ver esse depoimento? Ele falou uma coisa, eu ouvindo o Enzo me lembrei muito. O Ernesto Piccolo é um cara bem estranho, né? Ele tem um narigão, ele é um homem feio, vamos dizer assim. E aí ele começou a contar, ele caiu no choro, assim, ele disse assim, eu era uma criança estranha. Ele nem é homossexual, porque a gente pode até pensar, né? Não. Ele era uma criança estranha, e aí ele não conseguia fazer amizade, ele não conseguia se encontrar na escola, junto à família, em um lugar. E aí ele conheceu o Tablado, que é uma escola de teatro do Rio de Janeiro, um grupo, inicialmente um grupo de teatro, uma escola muito importante de Maria Clara Machado, de onde saíram muitos artistas que hoje fazem cinema, televisão.
Mas independente disso, ele disse que foi lá, alguém indicou para ele, e ele foi, e quando ele começou a fazer teatro, ele era como você, um jovem. Ele se encontrou. Eu chego a me arrepio, porque ele disse que ali ele teve voz e vez. Ele, como um garoto estranho que ninguém compreendia, ele estava num lugar onde ele podia ser ele mesmo. E ele podia conviver com as diferenças, aprender a ser coletivo, né? Entender as particularidades das pessoas que são completamente diferentes. E ali ele tinha voz. Isso é que eu acho mais bonito no teatro. Quando você diz assim, essa coisa de salvar, eu acredito que o teatro tem essa força. Eu acredito que mesmo as pessoas que não vão ser profissionais da área, né, que você pode ter várias experiências jovens, sendo jovem, e lá na frente você diz, não, eu quero fazer engenharia, quero fazer medicina, não quero mais fazer teatro. Mas eu acho que uma chave muda. E eu acho que você passa a ver o mundo de uma forma diferente, passa a ver o mundo com mais sensibilidade, com mais respeito aos outros, porque a gente vive realmente as diferenças. Isso é que eu acho incrível no teatro. Quando você fala salva, eu acho que, pensando na minha trajetória, se eu não tivesse descoberto o teatro e aos 9 anos de idade ter dito, eu quero fazer teatro, aos 9 anos de idade eu já sabia que eu queria fazer teatro, talvez eu tivesse pirado. Talvez eu fosse uma pessoa muito mais triste, talvez eu fosse uma pessoa depressiva. Enfim, eu acho que o teatro resgata a gente. E aí eu gosto muito desse seu depoimento, porque é o que eu vejo, é o que eu acredito. Fala. Eu vim com o Fábio Pascoal, né? Estou trabalhando com ele. E assim, eu queria falar um pouco assim da minha história, um pouquinho assim da minha história, porque todo esse debate aqui explodiu aqui a minha cabeça, porque hoje em dia tem se falado muito nessas gerações Z, Y, né? E eu acho que eu sou a geração Z, que é que falam que quem nasceu entre 85 e 95, alguma coisa assim. Bom, e eu comecei a ter o contato com o teatro em Arco Verde. Terra boa. Exata, amo, fui criada lá. Eu sou de Recife, mas novinha, com 4 anos de idade, é que eu fui para Arco Verde. E eu assisti O Menino Minotauro, com Geraldo, né, sob a direção de Geraldo Barros. E foi ali que começou essa minha coisa, né, de ir para teatro e tudo mais. E o que é que explodiu assim, né, assim na minha cabeça, porque eu sou dessa geração, né, que as pessoas tinham essa vontade de fazer o teatro e permanecer no teatro, né, e ter essa continuidade e aquele sonho de vamos formar um grupo, nós vamos viajar, né, naquela época. Então eu peguei essa época, como eu também estou pegando a época atual, que é a época de vocês que estão fazendo teatro, né, estão se descobrindo. E aí vem uma coisa que eu percebi dessa juventude de hoje, é aquela coisa de eu quero fazer teatro porque eu quero ir para as redes sociais, eu quero ter mais desenvoltura para um TikTok, para um Instagram, né? Então, essa explosão assim que deu assim na minha cabeça é porque eu estou vendo as duas gerações, aquela geração 80, 90, que queria ir para os palcos, queria ir para a televisão e se manter nisso, né? E hoje tem uma parte, né, desses jovens que a preocupação é ter a desenvoltura para estar diante das câmeras, que é de um celular, que foi o que você começou a falar, aquela preocupação, sabe? E de uma coisa muito imediata, né? De eu quero fazer isso aqui logo porque eu quero ter uma desenvoltura rápida, porque eu quero fazer o meu TikTok, eu quero me tornar um youtuber e começar a ganhar dinheiro com isso, né? Então, assim, minha cabeça, assim, quando você começou a falar, Leidson, né, sobre essa questão, né, de
de como os jovens de hoje, né, alguns estão nessa coisa de serem muito rápidos. Eu vou fazer um curso de teatro, e uma outra coisa que eu percebo também é, vou fazer teatro, porque eu vou postar, porque eu vou dizer que estou no teatro, mas quando tem apresentação teatral, Não vai. não vai. E aí isso é uma outra questão, e aí que a gente estava falando, o que é que a gente pode fazer hoje em dia, né, para manter a questão das políticas públicas. O Felipe falou, né, que antigamente os políticos vinham, um prefeito de uma cidade, hoje em dia a gente não tem, a gente não vê isso. Eu comecei também, fiz curso de teatro, tudinho, mas eu me encantei pela produção, então hoje eu fico atrás das cortinas, das rotundas e outros festivais. Eu fico na produção, porque foi realmente onde eu me encontrei, né? E é o que eu realmente gosto de fazer. E quando o Felipe fala, os políticos não valorizam, os políticos não... Realmente é isso. Muitas vezes a gente quer fazer um festival, seja de teatro, musical, tudinho, e nós que estamos na produção técnica, né, na produção executiva, a gente fica, às vezes, sem os recursos para trabalhar, sabe? Porque eles não têm essa noção. Como eles não vêm assistir um show, não vão assistir um espetáculo, eles não têm noção do que é que a gente precisa de estrutura também, né? Para montar um cenário, para montar uma iluminação, para a gente ter uma sonoplastia de qualidade, com segurança. Então, quando a gente vai fazer um edital, por exemplo, que a gente coloca lá os custos, não passa. Não, isso aqui não tem necessidade. Gente, tem. Tem a necessidade. Se a gente colocou ali que tem um determinado material de iluminação, de sonoplastia, é porque é preciso, não é uma coisa assim, né? E realmente eu também estou sentindo essa dificuldade, e é uma coisa que eu converso muito com o Fábio, né? Como é difícil nos editais de hoje a gente conseguir uma aprovação, justamente por essa falta de conhecimento, né? Do que o produtor e o artista também precisa para conseguir trabalhar. Você tem um núcleo de trabalho e as pessoas depois elas desistem, né? Você falando sobre essa juventude que quer ir para o TikTok, eu não vejo problema nenhum não nisso, sabe? Porque isso sempre aconteceu. Por exemplo, Felipe é fundador do Arte Teatro. Quantas pessoas do Arte Teatro ainda continuam no teatro? Entendeu? Então, isso sempre aconteceu, não é? Você trabalha com pessoas durante muito tempo, depois elas abandonam o teatro. Agora, você falou, o que é que a gente pode fazer? Eu acho que, enquanto educador, eu sou professor de História do Teatro no SESC, a gente tem um curso, né, profissionalizante, lá, técnico, e eu digo sempre, eu disse, não estou aqui para fazer você ser um bom ator, uma boa atriz, eu estou aqui para despertar o amor ao teatro. Porque se esse amor que você parece ter agora, ele florescer de verdade, você vai continuar. Muita gente vai desistir, mas isso sempre aconteceu. E aí eu digo continuar, não precisa nem ser um ator, mas se tornar um bom espectador. Você ter o teatro, a necessidade de ver teatro, que é isso que os políticos não têm, né? Mas se isso acontecer, já é muito bom para a gente. Ela se descobriu produtora, né? Eu e Mônica somos pesquisadores, né? Felipe não é mais ator, Felipe é um dramaturgo. Foi descobrindo outras coisas, mas não larga o teatro, porque fez nascer esse amor ao teatro. Isso é que é o mais legal, mas é difícil. Eu acho que a gente tem que dar um salto também. Claro, o teatro como instrumento para descoberta, o teatro como instrumento para você gostar e ser um espectador, não é? Mas eu, por exemplo, claro, também me descobri no teatro, mas eu acho que fazer do teatro um instrumento para você ir para um outro patamar de televisão, que na minha época os meus alunos também queriam ir muito para a Globo, não era assim.
Não era rede social, não, era Globo. Então, fazia um trampolim do teatro. Eu acho que também denota como a gente chegou aqui, assim, tão desvalorizado, entendeu? Porque você fazer sempre uma escada. Então, assim, as pessoas vão passando e vai ficando, quer dizer, qual é a essência realmente do teatro? Por quê? Por que não fica? É isso que eu digo. Por que em Pernambuco tantos atores, tantos dramaturgos, e vão embora? Não fica. Por que não fica? Porque a gente sempre faz um trampolim. Não sei se no Rio e São Paulo eles têm uma atividade de televisão que dá o suporte para eles irem para o teatro. A gente não. Então o pessoal vai embora, porque vai querer outro patamar, outro nível de vivência no teatro, vai querer viver de teatro. E viver de teatro é diferente, sabe, de você fazer dele um instrumento só. Um instrumento para eu realizar outras atividades da minha vida. Ótimo, eu também sou professora, vivi muito disso, de ser professora de teatro, porque não tinha uma atividade, sabe, perene dentro do palco. Então, acho que E olha que tu trabalhou com sua... Foi, mas mesmo assim, sabe, não era suficiente para eu pagar os boletos, pagar as coisas, não é? Não era suficiente. Mesmo nos anos 80 e tudo mais, não era o suficiente. Dava, assim, para manter, sabe, era um cachê que dava para você manter a sua vida, né, levando a sua vida. Mas, gente, eu acho que a gente tem que pensar também no teatro para a gente, sabe, solidificar ele, e não... Eu acho que a gente chegou a essa história, não foi pandemia, não foi nada. Teve a sua... fase de pandemia, mas agora já estamos, assim, deixou uma destruição, um rastro de destruição. Então, acho que a gente pensar também no teatro, não só como instrumento, sabe, de realização pessoal, porque também tem isso agora, né? A dramaturgia é cada um falando de si, falando da sua vida. Bom, né? Acho que o ego também está bem forte, né? Então eu vou para o teatro e falo da minha vida maravilhosa, né? Bom. Agora eu tenho uma provocação a fazer aqui, já que eu estou vendo gente de Caruaru, Garanhuns, Vitória de Santo Antão. Tem mais alguém do interior aqui? A gente de teatro sobrevive muito dos editais, né? Isso aqui foi falado, assim. Eu acho que hoje acordar para teatro, querer sobreviver de teatro, querer viver de teatro, você inevitavelmente vai ter que aprender a fazer projeto. Ou ter uma produtora como o Ju, que faz os projetos. Mas você tem, né? É ótimo, tem que ser assim. Porque impõe que você alargue suas atividades. Não dá só para ser ator. Não dá, gente. Não dá. E aí me chama a atenção que nos últimos tempos, muito por conta da pandemia, né, da chegada do governo Lula, vários editais surgiram aí. Mas esses editais no interior ainda ficam muito concentrados em Petrolina, Arco Verde e Limoeiro. É como se as outras cidades, não é? Por quê? Porque nessas cidades a gente tem também produtores capacitados, grupos antenados, não é? Que são bons. Mas eu vejo que essas 3 cidades do interior, elas dominam nesses editais que estão abrindo cada vez mais para o interior, né? Por exemplo, no Funcultura, quem é do interior fica com a pontuação acima da gente. Vocês sabiam disso, né? Quem é do Recife fica nenhum problema. Mas eu luto por uma regionalização. Eu acho que a regionalização é o ideal. E não esse tipo de confronto que às vezes acontece. Por que Vitória de Santo Antão? Por que Caruaru? Por que Garanhuns ainda não chegaram nesse patamar? Alguém quer começar a falar sobre isso? Apesar de eu morar lá, eu sou caruaruense, né?
da terra de Vitalino. O que acontece em Vitória, Ledes, que eu vejo é a falta de profissionalismo dos próprios artistas, no que diz respeito à produção cultural. Todos os editais do Fucultura lá têm aprovação em todos eles, não necessariamente no teatro. A gente tem economia criativa no artesanato, mas tem pessoas de teatro que passaram e migraram, assim como nossa colega, para a produção cultural e que acabam financiando outras pessoas lá. Tem grupos de teatro que não aparecem, né, o nome deles como aprovados, mas tem aquele produtor que está sempre, né, envolvido no projeto de outras pessoas. Então, lá em Vitória, eu atribuo isso a, não vou falar preguiça, mas a falta de querer aprender, né, nesse mundo dos editais. Lá são poucas as pessoas que ainda se preocupam com isso. E também tem aquela coisa, aquele mito, né, de que o Fucultura é um monstro e que são figurinhas marcadas. Eu até acredito que um dia possa ter sido assim. Monstro ele é. De burocrático, né? Ele assusta muito. Então as pessoas não querem nem tentar. Eu já fui assim, inclusive, eu não vou fazer isso, é um desgaste grande e não vou ser aprovado, né? Até que um dia eu fui, aí eu disse, não, vale a pena tentar. Mas as pessoas não querem. A lei Paulo Gustavo, a Aldir Blanc antes, mudou um pouco isso, porque são editais menos complicados, né, menos burocráticos, e fez acender na ideia das pessoas de que não vale a pena tentar. Mas ainda falta esse olhar do produtor cultural lá em Vitória. Não sei aqui em Caruaru o porquê, aqui já aprovou mais, eu também sinto falta das aprovações daqui, mas lá é isso. O que o Edson falou, até mesmo porque os editais do Fucultura é literalmente preguiçoso, né, para a gente participar desses editais. A burocracia é incrível, né, da metade você desiste, e agora facilitou, na metade eu desisto. Não, porque eu tenho uma vida que eu tenho que me manter, dessa minha vida, das minhas aulas de educação artística e das minhas aulas de arte. Garanhuns, ele começou a crescer, Leidson, né? Começou a enfrentar a burocracia dos editais, acredito que ficou menos burocrático, mas o que os editais do governo do estado pede de documentação, meu amigo, eu vou lhe falar. Você tem que ir até no fórum pegar certidões da tua empresa, né? Muita burocracia. O que aconteceu agora que incentivou mais Garanhuns foi a partir da lei de Aldir Blanc e o Paulo Gustavo, que desburocratizou um pouco, e as pessoas, diante da pandemia, o artista tinha que botar comida dentro de casa e tinha que participar dos editais. Mas o Garanhuns, ele vem crescendo, ele não chegou ao ápice de Limoeiro, né, de Charlão Cabral, de Radamés, de Fábio, não chegou ao ápice de Rafael Farias, de Arco Verde, e enfim. Mas Garanhuns tem aprovado, dentro do Fucultura, grandes editais, né? Bastante editais. Eu tiro por mim a minha preguiça de vir tanto documento. Eu imprimia na escola, chegava em casa, 1, 2, 3, 65 páginas. Eu digo, não, chega, tá difícil demais. Quanto à lei municipal, né, através da Secretaria de Cultura de Garanhuns, ela facilitou, né, os artistas a participarem dos editais, desburocratizando, sabendo que existia essa reclamação dos artistas e produtores da cidade. Então, quando ela criou os editais, ela desburocratizou. E foi o grande incentivo, né, que houve para a classe artística de Garanhuns, em todos os segmentos. Apareceu gastronomia, artesanato, teatro, dança, ópera, audiovisuais. E Garanhuns pode não estar à vista, porque até mesmo são produtores que eu nem conheço. Quando eu vejo Garanhuns, quem é essa pessoa? Não, mas foi pessoas que estudaram artes plásticas, foi pessoas que fizeram gastronomia e que começaram a ler os editais através da facilidade que foi os editais do governo municipal, do atual governo municipal, que vem facilitando muito a vida do artista. Você diz a lei Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo. Aí foi quando houve o incentivo de enfrentar os editais do governo do estado, e eu também aprovei alguns do estado, e estão aí, certo? Mas eu reitero e reforço o que Leidson falou.
Ó, esse pessoal aqui é de uma dessas oficinas? É que Sim, tá sim, financiado sim. pelo... Pelo Paulo Gustavo, né? Parabéns. Foi a oficina que eles fizeram lá e foi o resultado da oficina. Foi um projeto que você fez. O projeto que eu fiz, aí fui na escola, que o gestor é meu irmão de coração, ele me deu a carta de anuência, que pesou bastante para ser aprovado. Claro. Né? Eu trouxe a carta de anuência, foram 2 escolas na Lei Paulo Gustavo. No edital municipal, que foi uma escola de rede pública do governo municipal e uma escola de rede pública do governo do estado, né? Que são eles são a nível do estado, e tem outra escola também com alunos de menor idade, mas que também está sendo implementado lá. Que bom. E Caruaru, gente? A famosa Caruaru. Quem pode falar? Eu vi conversação de pessoas lá dentro dizendo assim, quem passou da lei a Paulo Gustavo tem que dar oportunidade a outros, não é? Isso não aconteceu. É difícil esses princípios, principalmente no governo municipal, porque eles têm a pandemia, a gente sabe disso. É difícil. E sim, o dinheiro não é isso não. Sim. A lei foi 5 mil. Ô, Freire. Para cada... Não, para o grupo montar espetáculo, fazer qualquer coisa, só assim. É vergonhoso. Sem noção. Sem noção. Esse agora foi feito menorzinho. A gente vai montar a festa, se botou 5 mil dólares branco, e teve que correr atrás. Artista que passou na Lei Paulo Gustavo, eles cortaram o cinema. Coisa absurda, né, o que tem acontecido. Só para reforçar isso. A secretária de Cultura de Garanhuns é atriz e tem uma visão melhor, mais ampla para a classe. Sandra Albino, ela é atriz, ela é produtora de teatro. Diretora, né, professora. E a Secretaria de Cultura de Garanhuns, ela tem essa visão. E é o que ela diz. Ela fez, eu estou aqui para facilitar a vida do artista. Então, assim, vai muito de governo, né, tanto Caruaru como outras cidades, mas acho que Garanhuns, este ano, nos últimos anos, está sendo contemplada porque a Secretaria de Cultura de Garanhuns é uma artista, né? É Sandra Albino. Então, assim, ela tem uma visão mais ampla, ela sabe onde a necessidade do artista. E como ela sempre fala, eu estou aqui para facilitar a vida do artista. Eu fui lá quando fui falar com ele, nem ele falava do Teatro Júlio Filho. Ele que mais cobrava o Teatro Júlio Filho quando estava assim. E aí, quando eu cheguei, nem ele disse, não, tem calma, eu vou falar, se você quiser ouvir bem, se quiser, vai ouvir do mesmo jeito. Como foi para vocês terem que se adequar a essas novas diretrizes do governo federal? Eu digo, abarcar negros, indígenas, pessoas de mais idade, pessoas PCD, fazer a audiodescrição, Libras, enfim, todas essas burocracias que são importantes, porque são lutas nossas também, mas no meu entender, às vezes, são extremamente exageradas. Coloca nas costas do produtor cultural problemáticas que o próprio governo deveria responder. Como é que foi para vocês terem que contemplar isso, né? Porque se você não entra nesse esquema, seu projeto vai para a pontuação lá para baixo. Quem quer falar sobre isso? Tandam! Difícil se adequar. Concordo com você que o Estado ele transfere a responsabilidade, né? A Lei Paulo Gustavo mesmo, a gente tinha a questão de acessibilidade, isso para qualquer edital hoje, né? Ela é primordial na pontuação. Se você não tiver um desempenho na escrita do que você vai oferecer de acessibilidade, você não passa. Mas, por muito tempo, a gente estava muito limitado à questão da tradução em Libras, porque era algo mais próximo, né, da realidade. Inclusive, eu trabalho com um professor maravilhoso, um intérprete de Libras, que tem projetos voltados para isso. Para mim, até facilitou. Mas até por uma necessidade nossa, eu quis ir para outros, né, como Braille,
audiodescrição e tal, mas eu não encontrei profissionais, não foi fácil para mim E achar. são caros. Muito caros, inclusive tem um percentual dentro da maioria dos editais que você tem que, é um percentual mínimo, né, que você bota, mas se você for investir nisso mesmo, o dinheiro vai todo só para isso, né? Eles ganham mais do que o próprio artista, e mais uma vez, eu não estou falando que isso não é importante, mas eu acho que o tipo de política para acessibilidade não devia partir do artista, né? O Estado deveria fazer primeiro a sua parte, para que quando a gente fosse adequar os nossos projetos à acessibilidade, a gente não tivesse tanta dificuldade, né? A maioria dos teatros por aí mesmo, a gente não tem nem rampa, né? Teatros construídos pelo governo, né? Seja municipal ou estadual, então eles são os primeiros que pecam. Eu quero aproveitar até para falar para vocês, não sei se vocês têm conhecimento de um cine-teatro antigo lá em Vitória, eu nem peguei essa época lá. Não, o Cine Teatro Iracema, que está abandonado há décadas. E o governo municipal atual, ele está reformando, é um dos poucos, não estou aqui, para mim é obrigação dele fazer isso, tá? Mas é uma das poucas cidades em que eu vi um teatro ser revitalizado da forma que está. Então eu já faço convite a vocês a ir lá, quando estiver pronto, porque eu acho que vai fortalecer muito a cena da cidade, que hoje não tem um espaço. É um pequenininho, é? Não, ele é imenso. Ele é um cine-teatro mesmo, só que ele faz, acho que 40 anos ou perto disso que ele está abandonado, o da praça. Sim, que era cinema, não é? Né? É o Cine-Teatro Iracema. Iracema. O Silogeu, que é aquele que você estava lá com a gente, pequenininho, né? é o pequenininho, que é um auditório do Instituto Histórico, né, da cidade. Nem tem nada a ver com prefeitura e tal. É o que nos serve lá. Tanto a gente teve que arrumar outras alternativas para apresentar em outros lugares, porque a gente não tem espaço, inclusive para ensaio, né? Então, eu convido, tá? É claro que, aproveitando a onda agora de eleição, o prefeito vai acelerar a coisa lá para o negócio ficar pronto, mas politicagem ou não, o importante é que a casa vai ficar, né? Que bom. Tá lindo. Eu ainda não entrei. Olha, a Alto da Compadecida se apresentou lá. Foi? A única apresentação que a gente fez em Vitória foi nesse espaço, um calor. Pronto. Um calor, eu lembro que era um calor. Não sei se tinha os morcegos lá, que era... Não lembro, mas com isso. certeza a Alto da Compadecida se apresentou lá. Mas é isso. Não sei se vai dar tempo, porque precisa de uma reforma gigantesca, porque ele estava caindo aos pedaços, né? Estava bem perigoso, inclusive. E hoje a fachada ela já está bela, foi mantida a arquitetura antiga, né? Que Vitória tem umas partes ali da cidade que tem uma arquitetura muito bonita, da época lá de anos remotos, e essa casa ela segue isso. Então eu deixo o convite para todo mundo aqui. Lá tem um festival de teatro que é forte, inclusive, que quando tiver eu vou ser o primeiro a convidar todos, mas só para deixar no radar de que Vitória tá com uma casa chegando lá, tá? Essa questão, né, dessas dificuldades da gente encontrar os profissionais, né, para estarem nos projetos. Existe também a dificuldade das locações dos espaços para que eles tenham todas as necessidades que se é exigido, né, e por valores assim que a gente, com o valor que vem do edital, a gente não consegue. Então a gente tem que ficar fazendo malabarismos, né? E que isso muitas vezes é o que faz a gente desistir, né, dos editais, né? E enfim, dá essa exaustão mesmo, né? E foi isso que o pessoal colocou, é o que a gente enfrenta aqui, é o que a gente... Esses dias mesmo a gente estava catando atrás de gente, né, para os tradutores de Libras, né? E é isso, é o que realmente o pessoal colocou, né? Essa dificuldade para encontrar os profissionais, quando encontra, aquela negociação com relação a pagar cachê, né? Até porque, se for no caso de uma apresentação de teatro, se a gente vai fazer uma circulação, então... esse profissional ele tem que ser pago por apresentação, né? Se é o aluguel de um espaço, né, para a gente garimpar esse espaço que tenha, né, as acessibilidades
e por um valor que a gente consiga, com aquele dinheiro que o edital, né, tá entregando, né, o valor, a gente conseguir pagar essa locação, né? Então é isso mesmo, É luta. a gente se esbarra nessa... Não, no meu caso no caso de não fazer nada. Certo? Mas eu escuto muitos colegas, né, que dizem assim, poxa, dá vontade de desistir, dá vontade, ou então desistem porque não tem a documentação ou não consegue a tempo, né, determinada sem outra alternativa, né? Então, assim, como eu falei assim para o Leidson, eu acabo indo trabalhar nos projetos que as pessoas fazem. Como produtora né? executiva. Como produtora executiva, né? Então, eu desisti de fazer, de escrever, Sim. certo? Para ficar mais atuando Executora, né? Exato. Entendi. Que aí esse trabalho que eu faço com o Fábio, né? Entendi. Então, ele me contrata para os projetos que ele faz, tudinho, para eu estar na produção executando. E atuo tanto no teatro como na música hoje, né? A gente tem um coletivo aqui que é o Cais do Agreste, que a gente começou há 4 anos, e ele trabalha com música autoral, teatro e música misturada, musical, como nessa plataforma. É que Rosberg faz parte? Rosberg, Dionísio, isso, produção do Kelly Moura. E a gente teve muita dificuldade, e ainda tem, de aprovar o Funcultura e as Paulos Gustavos, enfim, porque o elenco é grande, nós somos 8 artistas em palco, mas equipe, então realmente os recursos são poucos. Quando você vai ver, não paga. A gente outras vezes tocou, pagou a equipe técnica, pagou toda a estrutura e não tirou cachê. E outra problemática também é por ser contemporâneo, né? Eu sinto os editais, é necessária a preservação da cultura popular, eu concordo, é necessário a priorização de grupos, de minorias, mas também o contemporâneo, às vezes autoral, ele não pontua, porque ele não faz a ressalva da cultura popular, não guarda, não é descendente de alguma teoria, só que também tem uma voz, né? O novo sempre vem, né? Sim. Então é uma complexidade muito grande os editais. E por o recurso ser pouco, né? Para Caruaru agora, para o último edital que teve, né, da Audiblan, municipal, foram 2.400.000. A gente estava na reunião do conselho, né? E acompanhou. Desses 2.400.000, 400.000 a prefeitura já tinha destino, que era uma reforma específica, então ficou 2 milhões. Você pega 2 milhões para a cadeia artística de música, cinema, tudo, teatro, dança, de uma cidade com 400.000 habitantes, é pouco, tanto é que parece que são só menos de 100 propostas que são aprovadas. E a gente submete o coletivo na parte de Caruaru Criativo, né, que a gente inscreveu. Era 15 mil, 5, 10 e 15 mil. Meu Deus. Como é que você trabalha com 8 pessoas, enfim, com uma equipe de 20 pessoas aproximadamente, com trabalho com 15 mil reais? Também não paga. E mesmo assim, escrevendo não passa. Então tem essa lógica muito complexa ainda. Do recurso público, por ser escasso, sempre ir para a preservação e não dar espaço ao contemporâneo, ao novo, ao que está criando algo ali do zero. A gente sempre usa referências, né, lógico, né? Mas não necessariamente nas bandas de pífano, nos teatros tradicionais que contam histórias da cidade, enfim, quando a gente conta novas coisas, né? Então é a dificuldade que a gente enfrenta há um tempo. Funcultura a gente vem tentando passar há uns 3 anos, a gente fez uma equipe para isso, já algumas pessoas específicas, e não passa também assim. E a gente vai nessa luta. Uma coisa que tem funcionado é isso, você terceirizar essa função, né? Profissionalizar essa questão das pessoas que vão escrever os editais, né? Procurar produtoras, mas aí você já perde também 15% a 20% do orçamento para essa esfera de trabalho. Então, é uma complexidade. Aí a gente consegue aprovar, engraçado, solo, quando a gente separa, cada um tem o seu trabalho, né? Aí começa a aprovar. Rosberg aprovou, a gente trabalhou junto com ele na Paulo Gustavo, Gael aprovou também. Poeta Preto, não foi? Poeta Preto, e também aprovou 2 projetos interessantes. Um de música, ele aprovou também, agora o Afronte, que é de artes plásticas, que ele também atua. Mas no coletivo, que seria uma força, até a gente fez espetáculo aqui, lotou várias vezes, fez Sesc, enfim, fez uma história 2021. Só não foi pro 22. Recife ainda, né? Falta Recife também. Até outra bolha que a gente quer fazer também, né? Mas as casas para receberem, essa problemática de ser grande. Quando são 2, 3 pessoas, você joga num carro, resolve. Quando envolvem 15, 20 pessoas, fica um pouquinho mais travado. Mas tem fluído, mas realmente tem essa escassez de recurso. E além de ser escasso, você tem que fazer a parte da acessibilidade, que toma 10% no mínimo, né? Do projeto. Então, são várias problemáticas que eu acho que tem que ser vistas, assim, dar espaço a esse contemporâneo. Vocês tentaram o Itaú Cultural? Não tentamos Itaú Cultural por alguns critérios. A gente está se regularizando para ser
uma pessoa jurídica que represente o coletivo, né? Aí tá Porque nesse processo esse também. aspecto contemporâneo interessa demais ao Itaú. Demais, Procurar demais. esses editais que têm esses viés, né? Até bom saber Natura, também. musical também. Tem essa- Vocês perceberam que também cresceu, com essa crescente dos editais, cresceu o oportunismo também, né? Claro. O que tem de gente vendendo projeto, modelo de projeto pronto, prometendo que vai aprovar. Eu sei que tem gente séria fazendo isso, até conheço algumas pessoas, mas está cheio de gente dando golpe. Já é uma Se outra dizendo preto, preocupação. se dizendo trans. Eu denunciei várias pessoas no Recife. Já é uma outra preocupação que vem agora que a gente não tinha antes, né? Inclusive, tem uma pessoa que mora hoje em Caruaru, em Arco Verde, que ela teve a cara de pau. Ela é branca, mais branca do que eu. Ela se colocou como negra e teve a cara de pau de ir para o Instagram dizer que o tataravô dela era preto. De todos nós, né? É absurdo. Todos nós somos indígenas e somos, né? Pois é. Aí ela foi. Se você se considera... É pauleira, né? Tem que ter uma banca de heteroidentificação. Aí eles agora, depois de muita reclamação, acordaram para isso. Mas tem os pilantras, sim. Muita gente se aproveita. Foi produtivo o nosso encontro hoje, vai ser muito mais, que a gente vai levar isso para estudo também. Eu quero dizer a vocês que foram inscritos 21 grupos, 8 de Caruaru, não tem nenhum diretor aqui de Caruaru, não tem nenhum ator, só tem um ator, Um ator. que esse menino aqui é Bob, para vocês terem uma ideia de como está a situação. Nenhuma. Então fica registrado aí. Os de fora não, a gente não pode cobrar, né? A gente está aqui também porque hoje é o espetáculo dele. Mas imagine, 8 grupos, quase a metade, né? Porque foram 21 menos 8, 13, né? De fora. E não ter os artistas aqui. E a semana todinha foi divulgada essa roda de conversa. Todos os dias. É isso mesmo. Ok. A gente não desiste. Só fazer uma complementação, para não deixar passar batido. Gleidson falou que eu fui um dos fundadores do Arte Teatro. Eu fui um dos primeiros, mas não fui do grupo fundador não, só para registrar isso, porque se o pessoal souber, Gleidson falou e Felipe não disse nada, então já estou esclarecendo, viu? Eu não fundei o Arte Fui Teatro. eu que disse. Gente, então quero agradecer, né? Vamos às 3 horas da tarde, o texto de Enzo, vamos assistir. E que seja uma bela apresentação, meta para vocês. E não desistam, o amor ao teatro tem que ser acima de tudo. Por isso que a gente está aqui, porque a gente ama o teatro, né? É isso, né? Viva!